Esta é a palavra de Deus para você hoje. Ter uma vida vitoriosa, porque você foi criado para vencer e eu estou aqui porque Deus colocou essa mensagem na minha mente, no meu coração, e Ele quer que a cada semana eu esteja trazendo para você essa mensagem de esperança, essa mensagem que vai fazer você ter força para enfrentar o dia a dia, a cada momento da tua vida e em compreender que você foi criado para vencer. Hoje eu quero falar da fraqueza tiraram força. O texto base está em Hebreus 11:34, que vai falar: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e o que me chamou a atenção é: da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É isso. A Organização Mundial da Saúde vai falar que quase 60% das pessoas afirmam se sentir física e emocionalmente exaustas no trabalho, na família ou até mesmo na fé. Nós vivemos numa geração que tenta esconder a fraqueza como se fosse vergonha. Eu confesso que como um homem, eu aprendi, o meu avô Lito, ele é maravilhoso, mas ele dizia: você é homem, meu filho? Homem não chora? Ele, raramente eu vi meu avô chorando, eu não lembro de ter visto meu avô chorando. E quantos de nós aprendemos a engolir nosso choro, a não demonstrar fraqueza? Só que a Bíblia vai mostrar um cenário completamente contrário, e que da fraqueza Deus produz seus maiores milagres. Mas antes de ir para a Bíblia, eu quero contar uma história. Alguns anos atrás, uma atleta americana chamada Kerry Strug viveu uma das cenas mais emblemáticas das Olimpíadas. No final da ginástica, ela torceu o tornozelo na primeira tentativa de salto. Ela sentia dores intensas, ela estava pensando em desistir, mas ela precisava de uma segunda execução para garantir o ouro para a equipe. Ela respirou fundo, correu mancando, saltou e aterrissou mesmo com o pé machucado. E quando caiu, ela gritou de dor, mas o placar marcou a nota que deu ouro para a equipe dos Estados Unidos. A imagem dela sendo carregada nos braços do técnico, chorando, rodou o mundo inteiro. E foi ali, na fraqueza, que ela se tornou forte. E é justamente sobre isso que eu quero trazer para você nesse nosso encontro de vitórias hoje. O que está em Hebreus capítulo 11, versículo 34, que da fraqueza tiraram força. Entenda, Deus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu força no meio da dor. E hoje Ele quer te lembrar que não é sobre ser invencível, é sobre ser inabalável mesmo ferido. É sobre continuar mesmo em meio à dor. A força de Deus não chega quando tudo está bem. Ele nasce quando você já não pode mais e mesmo assim continua confiando. Esse é o nosso grande desafio como ser humano. E eu quero trazer as 3 verdades que a cada semana eu trago para transformar a sua vida numa vida vitoriosa. E essa semana as 3 verdades que irão transformar a fraqueza em força. A primeira verdade é que a fraqueza não é o fim, é o ponto de virada de Deus. Hebreus 11 vai citar heróis que pareciam acabados. Vai falar de Daniel na cova dos leões, vai falar de Davi fugindo, de Gideão escondido, de Sara estéril, mas todos tiveram um ponto em comum. No lugar da fraqueza, encontraram a força de Deus. E é esse aspecto que eu quero te lembrar nesse momento, para que nessa semana você encontre os pontos de virada, o momento de vitória, que Deus não despreza fraquezas, Ele as transforma em testemunho. Ainda que você esteja passando por um momento de fraqueza, onde as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, os resultados na tua empresa não foram como você imaginava, a situação no teu casamento talvez está desafiador, os teus filhos estão passando por momentos de transição na adolescência ou na infância que estão fazendo ter pensamentos equivocados, desafiadores. Deixa eu te dizer, a fraqueza não é o oposto da fé. É o palco onde a fé se manifesta. É o palco onde a fé vai ser fortalecida, provada ao fogo. Então, ainda que você esteja passando pela dificuldade, fique tranquilo, porque fraqueza não é o oposto da fé. E eu quero falar algo muito duro. E eu espero que você compreenda essa dureza. É que Deus não precisa da tua força. Ele só precisa da sua entrega.
Talvez esse seja o grande desafio da maioria de nós que somos cristãos, ao invés de tentar com todas as forças, entregarmos a Deus, confiarmos em Deus, tendo a certeza que Ele vai agir. A partir desse momento, sim, nós vamos entrar e cooperar com Deus para que isso aconteça. Mas talvez hoje o chamado para você é: Senhor, entrego o meu caminho a Ti. Como diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é o nosso grande desafio. Então, pare de negar suas fraquezas diante de Deus. Apresente-as, confesse-as, fale para Deus. O que você esconde? Que Deus está querendo que você traga a clareza para Ele curar. O que você entrega, Deus transforma. Então, talvez para que a sua semana seja repleta de vitórias, seja necessário uma entrega especial. A segunda verdade, a força de Deus aparece quando a nossa acaba. A força de Deus aparece quando a nossa acaba. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor e ele colocou lá em 2 Coríntios 12:9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Compreenda. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não te pede mais do que você tem. Ele apenas te pede para não desistir enquanto Ele trabalha. A força humana vai terminar onde a graça divina começa. Então, quando você chega no seu limite, é aí que Deus começa a agir. E você pode estar dizendo: Patrício, eu estou no meu limite, eu estou acabando com a minha vida. Eu não aguento mais, Patrício. Que ótimo. É nesse momento que Deus vai começar a fazer uma transformação radical na sua vida, na sua empresa. E hoje eu quero falar que talvez seja essa a oportunidade que Deus está te dando, que mesmo em meio à tua fraqueza, às tuas quedas, o momento em que Ele vai realizar o milagre. O momento em que Ele vai transformar todo o cenário. Porque quando a gente sente que não dá mais, que a gente não tem mais força, é momento para a gente se render. E esse é um convite que eu quero te fazer nesse momento, para que a gente comece a experimentar vitórias que até então nós não experimentamos. Se renda, diga: Senhor, eu cheguei ao meu fim, não tenho mais condição, não tenho mais força, agora é tua vez. Brilha, Senhor, brilha por mim. É essa a entrega, esse é o ponto. Para que o sobrenatural comece a acontecer, você precisa largar a mão do natural. Esses dias eu ouvi uma mensagem interessante, quando a pessoa falava da fé racional. Não, eu tenho uma fé racional. Quantas vezes eu já falei isso? Mas a fé racional, ele chega até certo ponto, porque no ponto do sobrenatural, você só avança com fé. Como explicar racionalmente que o mar se abriu? Como explicar racionalmente que Lázaro, morto, ressuscitou? Então, eu quero te convidar a começar a experimentar a fé, mesmo quando há morte. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, comece a acreditar, porque em Cristo você pode sim ter essa ressurreição. A ressurreição na tua empresa, a ressurreição dos teus sonhos, a ressurreição do teu casamento, a ressurreição dos teus filhos no caminho do Senhor. O que você precisa ressuscitar hoje? O que está fraco, que precisa do agir de Deus? Se renda, entregue e veja o sobrenatural acontecendo. E a terceira verdade, para a gente começar a conclusão: a força que vem de Deus não te torna invencível, vai te tornar imparável. Compreenda, a guerra ela já está vencida, mas para a gente concluir a vitória sobre a guerra, nós podemos perder algumas batalhas. Os heróis da fé não venceram porque eram fortes, mas porque eles eram persistentes. E eu quero te convidar para compreender que uma maneira de viver uma vida vitoriosa é sendo persistente, é persistindo mesmo quando perde um jogo, é persistindo mesmo quando perde uma batalha. A gente não desiste, a gente continua mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo desanimado. Se você não assistiu a minha mensagem anterior sobre desânimo, eu quero te convidar, vai lá, tem uma mensagem maravilhosa para você. É importante a gente compreender que os homens da fé, os heróis da fé lá de Hebreus 11, eles foram feridos, eles estavam cansados, eles foram injustiçados, mas nunca desistiram.
A força que vem de Deus não é a força do corpo, é uma força espiritual. É o tipo de força que vem e te faz levantar do chão, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Ser forte em Deus não é nunca cair, é levantar toda vez que você cair. E se você estiver no chão nesse momento, se você não sabe como mudar a tua história, Deus sabe. Coloca a tua vida agora, se renda nas mãos do Senhor, porque Ele tem um caminho maravilhoso, Ele quer te erguer e te levar à glória. A fraqueza não é o fim da história, é o início do milagre. Anote essa verdade aí agora. Sempre venha com um papel, uma caneta, com a Bíblia do seu lado e anote essa verdade. Eu posso estar fraco, mas não estou sozinho. Quando a dor vier, eu quero te convidar a ler isso em voz alta. Eu posso estar fraco, mas não estou sozinho. Talvez você esteja cansado, com o coração ferido, achando que Deus se esqueceu de você, mas é aí, exatamente nesse local, que Ele vai começar a te fortalecer. É hoje que Deus está falando para você, filho, filha, eu vou transformar a tua fraqueza em poder. Eu vou transformar as tuas lágrimas em combustível. Eu vou transformar essas derrotas em vitórias. Todas essas feridas eu irei sarar, eu irei curar e você vai ter uma vida de vitórias. É isso. Quando você estiver fraco, lembre-se, é nesse lugar que Deus faz o impossível. E eu quero orar nesse momento para que a tua vida, durante esta semana, seja uma vida de força, uma vida para você vencer, saindo vencedor para vencer. Vamos orar. Senhor, eu oro agora para todos aqueles que se sentem fracos, desanimados, sobrecarregados, que a tua força se manifeste onde as forças humanas se esgotaram, Pai. Que o fraco diga, em Jesus eu sou forte, em Jesus eu sou mais que vencedor, com o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho o poder que ressuscitou Jesus lá daquela tumba, Senhor. Que eu possa confiar que na minha fraqueza, Deus vai começar o processo de transformação e de vitórias. Senhor, transforme cada lágrima em poder, cada lágrima em combustível, e que as fraquezas sejam o alimento dos meus testemunhos. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar para escrever no comentário: da minha fraqueza, Deus está tirando força. Escreva, compartilhe esse encontro de vitória com alguém que está cansado, que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem, e já se inscreva no canal, beleza? Lembre-se, Deus não escolhe os fortes para vencer, Ele fortalece o que escolhem continuar. Que Deus te abençoe e lembre-se, você foi criado para vencer. Até a nossa próxima mensagem.